Pedro Bonenberg, a informação ela é fundamental, esclarecer para as pessoas como é que a doença funciona é realmente muito útil, principalmente no mundo com tantas fake news, com tanta propagação de mentiras e inverdades. E recentemente o próprio Ministério da Saúde também já divulgou um relato do número de casos no Brasil, é que você já vai trazer para a gente, Pedro, mas eu gostaria também de lembrar que muitos países relataram, assim que a Covid-19 começou, que pessoas apedrejaram inclusive hospitais ao redor do mundo, com pessoas internadas com Covid-19, pensando que acabar com essas pessoas ou com esses hospitais faria com que a pandemia não continuasse, ou seja, por ignorância. E agora, mais uma vez, os macaquinhos sendo aí vítimas de todo este processo. Pedro. Pois é, Elias, sem dúvidas a desinformação é uma arma que é aliada do vírus, né? É aliada das doenças, das pandemias. Por isso, informação, vacinação, ciência são pilares centrais quando a gente pensa em enfrentar qualquer tipo de transmissão de vírus ou de outras doenças em qualquer tipo de cenário. Olha, Elias, aqui no país, segundo divulgado pelo Ministério da Saúde, o último balanço publicado pelo órgão, são 2.131 casos confirmados da varíola dos macacos aqui no país. Esse é o último balanço publicado. A maioria desses casos está no estado de São Paulo. Só em São Paulo são 1.578 confirmações da varíola dos macacos, de acordo com o Ministério da Saúde. Nós temos ainda 238 casos confirmados no Rio de Janeiro e 81 casos confirmados aqui em Minas Gerais. São alguns estados com maior destaque nesse sentido do enfrentamento e também de confirmações, número de confirmações, viu, Elias? E como a gente vem dizendo, informação é uma arma fundamental para combater esse tipo de transmissão, esse tipo de cenário de contágio, né? A gente já falou sobre isso em outros momentos aqui na TV Diversa, mas é claro que é preciso uma coordenação nacional para enfrentamento desse cenário da varíola dos macacos. Ressalto que é um cenário que causa, é claro, preocupação, mas não um cenário de pânico. Na realidade, é um cenário que chama atenção para que a gente faça ações coordenadas, ações de informação, ações de combate, de prevenção, para evitar, né, uma transmissão maior. Lembrando que apesar de ser um vírus que se transmite, é claro, que se replica, ele não é tão transmissível, por exemplo, quanto é o coronavírus. Por isso, não temos uma dimensão tão grande de uma pandemia, por exemplo, né, da Covid-19, por exemplo, no caso da varíola dos macacos. É um cenário de transmissão já complicado, um cenário bastante relevante, mas que não é de tanto pânico, por exemplo, né, Elias? E aí vale ressaltar que a transmissão se dá principalmente do contato com lesões, com secreções. E aí quando a gente fala secreção, os cientistas têm apontado que o contato de relações sexuais é um contato bastante relevante para as transmissões atualmente, por isso também vale a atenção quanto a esse tipo também de prevenção, Elias. E aí o governo federal determinou agora um nível de alerta em relação a esse cenário, estabelecendo uma ameaça de relevância. Então a monkeypox, o vírus da varíola dos macacos, como de ameaça relevante, e por isso agora sendo implementado um plano nacional de enfrentamento. Esse plano ele tem diretrizes especialmente, Elias, nos hospitais, para autoridades de saúde, para que enfermeiros, médicos e outros funcionários que lidam diariamente com a varíola dos macacos façam essa prevenção e possam orientar também principalmente as pessoas que chegam com sintomas ou com confirmação da doença. Ressaltando que a transmissão é por contato, também pode se dar por vias aéreas, mas principalmente pelos fluidos corporais também, segundo os cientistas, pelo menos são os estudos que nós temos nesse momento. Então, por isso, vale dobrar a atenção, ficar um pouco mais atento em relação, por exemplo, a relações sexuais, a contato físico com pessoas que tenham algum tipo de sintoma, para evitar, é claro, uma maior transmissão. Ressalto, não é cenário para pânico, mas cenário de atenção e de prevenção, Elias.
Com certeza, Pedro, e todos nós vimos aí a importância desses cuidados recentemente com a pandemia de Covid-19, por isso é preciso estar atento e lembrar que a transmissão começou a ser comunitária em algumas regiões. Isso fez com que a Organização Mundial da Saúde realmente olhasse com mais atenção para a varíola do macaco. Afinal de contas, antes a maior parte dos casos estava localizada na África e agora Europa, Brasil, as Américas, enfim, tantos outros países começaram realmente a encontrar transmissão comunitária em seu próprio país, ou seja, pessoas que não saíram do país estão começando a ser contaminadas. Pedro, obrigado pelas informações, uma boa noite para você.